Para alcançar a vitória é preciso quebrantar. Quebrantar o nosso coração para o que Deus tem para ele. Pergunte para Deus: Senhor, há algum sentimento enraizado no meu coração do qual eu preciso da sua ajuda para ser retirado? Pergunte a Deus e Ele te responderá. Fique conosco nos próximos minutos sobre este tema. Para alcançar a vitória é preciso quebrantar. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje o quarto dia de reflexão com este tema. Para alcançar a vitória é preciso quebrantar. Colocar abaixo sentimentos que não condiz com o descanso, com o repouso que o Senhor tem para a nossa vida. Estamos em reflexão no livro de Hebreus, no capítulo 4, onde foi dividido em 3 aspectos. O primeiro aspecto, para não endurecermos o nosso coração. O segundo aspecto, que é preciso permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração e que esta faça morada, e assim a nossa vida será transformada. E no terceiro aspecto, falamos sobre o permitir sermos ajudadas. Ajudadas por quem? Pelo nosso Deus. E há alguns sentimentos que nós vamos tratar aqui nesse terceiro aspecto. No terceiro dia de reflexão, falamos sobre o sentimento da murmuração. Aquele sentimento que nos fazem ficarmos presas no problema, na questão, no que você tem vivido hoje. E quando Deus diz que a murmuração atrapalha o bom rendimento da nossa vida, atrapalha alcançarmos o descanso, a promessa que o Senhor tem, atrapalha-nos a alcançar a vitória. E dentro do comportamento que o povo de Deus, que estava como escravo no Egito, mas que com a misericórdia do Senhor e as promessas que o Senhor tinha para aquele povo, o Senhor opera neste povo milagres, maravilhas, e estes passam a estar livres dessa escravidão. Mas para alcançar a terra prometida, que era a terra de Canaã, que manava leite e mel, uma terra muito boa, eles tinham que passar por um processo. E neste processo, neste tempo, alguns sentimentos vieram a refletir como estava o coração daquele povo. E o primeiro sentimento que nós analisamos no terceiro dia foi sobre murmuração. E hoje, um sentimento de substituição. Quantas de nós temos, porventura, substituído o amor de Deus por outra coisa, por algo que faz com que a nossa adoração ao Pai seja falsa ou que até não exista? Este povo era liderado por Moisés, um homem escolhido por Deus com seus atributos para que fosse aquele que o povo o seguisse, aquele que ouvia a voz de Deus, aquele que esperava de Deus as instruções para que fossem passadas. E no livro de Êxodo, que conta a história deste povo, no último versículo do capítulo 31, no versículo 18, fala assim: E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Moisés estava no monte Sinai, num tempo de consagração ali com Deus, um tempo de total entrega para ouvir o que Deus tinha para aquele povo através da vida de Moisés. E enquanto Moisés estava nessa situação de encontro com Deus, e no primeiro versículo do capítulo 32, contextualiza qual foi a decisão deste povo, que foi uma decisão de substituição. E diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, este povo coloca em prática uma decisão a partir de um sentimento de substituição. Quando uma pessoa que já ouviu algo do Senhor, que o Senhor tem promessas para o lar, para a família, ou para você individualmente, para o seu trabalho, para o seu ministério, seja qual for a questão que Deus tem tratado com você. E esta é uma questão que porventura pode estar estendido num tempo e você considera que este tempo tem demorado.
então você toma a decisão de substituir o que Deus tem prometido a você por algo para ter uma satisfação do qual você tanto espera. Mas essa satisfação, ela só é completa quando Deus te concede o que é da vontade dele. Quando nós substituímos a vontade de Deus para a nossa vida, começamos a não ser mais bem-aventuradas em Deus, ou seja, não completa nele, porque decidimos substituí-lo. Continuamos a adorar a Deus, continuamos com as nossas atividades em relação ao reino, por exemplo, mas substituímos o Deus que é perfeito para a nossa vida por aquilo que achamos que vai nos satisfazer. Vamos supor que você tenha esperado aquela pessoa que Deus separou para a sua vida para que você se case com ela. Mas talvez você pense que está demorando muito e você começa a ter um relacionamento com uma outra pessoa que se aproximou até você e que você diz, não é a forma como Deus descreveu para mim, mas foi o que apareceu. E aí você começa a ter um relacionamento com esta pessoa e começa a perceber que esta pessoa realmente não é a que Deus desenhou para você, a que Deus tem separado para você. E aí você pensa, substituir a vontade de Deus. E assim fez este povo, como está descrito. E essas pessoas então entregam tudo que tinham de ouro para que Arão fizesse um objeto de adoração, já que Moisés não estava ali presente para que estes fizessem um culto de adoração ao verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. E no versículo 4 diz assim, e ele os tomou das suas mãos, ou seja, todo o ouro que aqueles dispuseram a Arão, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então substituíram o que Deus tinha feito para eles por aquele bezerro de adoração. Nós não podemos substituir a nossa adoração real do nosso Deus verdadeiro por algo que é falso. Quando Deus diz a você que a sua alegria é completa, quando você vive a vontade de Deus e você começa a substituir essa alegria por um entretenimento que desagrada o coração de Deus ou por decisões que vão contrárias à palavra de Deus, achando que o que Deus prometeu para você está em demora. E no versículo 5 diz assim, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Então, houve uma mistura de adoração. Os sentimentos começaram a ficar confusos quando você substitui Deus por outra coisa. O inimigo começa a cegar o nosso entendimento, como está na palavra. E a nossa vida começa a ter um desenrolar de confusões, de sentimentos que nós muitas vezes nem conseguimos expressar o que tem acontecido, porque há confusão na mente, há confusão no coração, porque você deixou de lado a verdadeira adoração, o Deus que te ensina, o Deus que te instrui, o Deus que te ama, o Deus que te salvou através de Jesus Cristo. E no versículo 7 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque Moisés estava no monte adorando e ouvindo as instruções de Deus para que essas fossem passadas ao povo e continua, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido. Quando nos afastamos da verdadeira adoração, o nosso coração, ele entra em uma corrupção, entra em uma destruição, entra em um desgaste. E no versículo 8 diz, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus tinha dado uma instrução muito clara a este povo que eles não poderiam fazer objetos de adoração como se estivessem adorando a Deus. Isto é uma ação de desobediência às instruções de Deus para a nossa vida. Nós não podemos adorar uma pessoa, adorar um objeto, adorar uma situação acima da nossa adoração daquele que nos abençoa, que é o nosso Deus. E quantas vezes o Senhor nos abençoa com algo e este algo passa a ser
um objeto de adoração e nos esquecemos de quem é o nosso Deus, nos esquecemos daquele que nos abençoa em todas as coisas. Isso é sentimento de substituição. E quando nós entramos nesse sentimento de substituição, precisamos acordar, precisamos quebrantar o nosso coração e dizer: Senhor, me ajude, eu preciso voltar para os seus caminhos e obedecer a tua palavra e adorar somente o Deus verdadeiro, o Deus que me criou, o Deus que me salvou. E o Senhor diz a Moisés que o coração daquele povo, como está aqui no versículo 9, era um coração obstinado, assim também como Arão fala para Moisés, quando Moisés desce do monte, dizendo que este povo é um povo inclinado para o mal. Quando começamos a perceber que tem acontecido substituições na nossa vida, em tirar o Deus do centro da nossa vida e começar a colocar outras coisas, precisamos nos despertar para isso. O que há ainda em meu coração de maldade, de obstinação, ou seja, da inflexibilidade de ouvir a voz de Deus, precisamos ser verdadeiras conosco para que estes sentimentos sejam retirados e colocado novamente a real adoração ao nosso Deus. Não substitua o Pai, não substitua o Deus que te fez, que te criou e que tem propósito para a sua vida. E quando nós quebrantamos o nosso coração para descobrir se estamos substituindo Deus na nossa vida, nós alcançaremos vitórias do nosso Deus, a que Ele tem separado para nós, a porção dos altos céus para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa casa, família, para tudo o que nos envolve. Ore ao Pai e fala: Senhor, o que eu tenho feito que tem substituído a Tua presença na minha vida? Não desperdice o tempo de exortação de Deus ao seu coração. Este tempo é precioso, ele é necessário, porque desta forma nós alcançaremos a vitória. Fique conosco ainda, falta mais um sentimento que podemos estar envolvidas e que não percebemos, mas Deus, que é um Deus misericordioso e cheio de amor, ainda quer falar com você. Então fique atenta na próxima publicação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.